Olá, hoje é dia da gente conversar sobre saúde pública. Meu convidado de hoje é espontâneo, resiliente, muito dedicado. Natural de Porto Alegre, filho do seu Getúlio e da dona Irene, casado com a Márcia, formado em medicina na URGS, com especialização em medicina do trabalho. Pai do Rodrigo e da Natália, é médico perito do INSS e desde 2011 trabalha na Fundação de Saúde de Novo Hamburgo. Em 2016 foi eleito vice-prefeito, cargo que ocupa desde janeiro, acumulado ao cargo de secretário municipal de saúde. Hoje teremos uma conversa de peso com Antônio Ricardo Dias Fagan. Doutor Fagan, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, é um prazer estar aqui e poder conversar contigo e teus ouvintes. Poder contar um pedacinho da tua história, natural de Porto Alegre. Isso. Que lugar tu nasceu, te criou? Eu nasci em Porto Alegre, no bairro Glória, né? A antiga Rua C, hoje se chama Rua Nilo Torres. Residi lá até os 24 anos, quando eu me formei em medicina, né? Fiquei na casa dos pais até a formatura. Que bairro era esse, doutor? Bairro Glória. Era um bairro pertinho do meu Olímpico ali. É, mais ou menos, né? Caminho. Isso, ali na Aparício Borges, né? Então nós tínhamos um contato muito próximo ali com a Brigada Militar, com o Presídio Central também, aquela região ali do bairro Glória. Uma área muito tranquila na época, né? A gente tinha os costumes realmente de infância, né? Brincar de carrinho de lomba, andar de bicicleta, jogar futebol e uma coisa muito tranquila que podia ficar até as 10 da noite conversando com os amigos na rua, que não tinha problema de segurança. E não tinha videogame na época também? Não tinha videogame, realmente. O game era outro. O game era outro. Né? Era muito forte, né, essa questão da sociedade, né? A reunião de amigos era muito forte naquela época, né? A gente tinha um contato muito grande com os colegas, com os vizinhos, né? Então a gente formatava. E eram coisas mais simples, né? Uma bola já resolvia todo alegria de muitos problemas, né? A bicicleta já era uma coisa mais difícil, né? Não era todo mundo que tinha bicicleta, mas era uma coisa também mais inocente, né? Porque quem tinha bicicleta emprestava porque não tinha, né? Então a gente conseguia se agrupar, né? E aí ia se fazendo o grupo aí para a gente ter uma bicicleta, para poder fazer um grupo para sair andar de bicicleta, os primeiros passeios assim para outro bairro, né? Era o nosso fundamento naquele momento era aquilo, né? A amizade realmente inocente na infância. O que te levou para a medicina, doutor? Eu acho que principalmente a questão do cuidado com o próximo, né? Toda a minha infância e a minha adolescência, né, antes dos 17 anos, quando eu fiz a escolha pela medicina, eu acho que isso me trouxe muito da minha formação, tanto na área acadêmica, né, na área do segundo grau, né, com a área da biologia. Eu acho que eu tive professores que incentivavam muito a gente a ter um conhecimento mais do ser humano, né? Então isso me chamou muito a atenção de cuidar o próximo, né? Como é que eu poderia investir na minha vida profissional cuidando de alguém, cuidando da saúde de alguém. Então desde aquele momento ali da infância, da adolescência, eu já tinha esse desejo de fazer isso, né? Me inscrevi na faculdade, na medicina, com 17 anos, quando eu terminei o segundo grau. Primeiro vestibular não fui aprovado, né? Estamos falando da URGS, né? Isso, durante um ano fiquei fazendo cursinho, estudando, e aí na segunda tentativa fui aprovado, né? E nesse meio tempo realmente brilhava os olhos, né? Era uma coisa que eu queria muito, e essa vontade, essa dedicação, por isso que eu acho que eu sou uma pessoa muito dedicada, porque eu me dediquei muito a esse cursinho, a estudar para conseguir passar e ser aprovado na URGS. E na URGS o pior não é entrar, eu acho que sair também não é fácil, né? É uma dificuldade. A vestibular de medicina acho que continua sendo mais concorrido. É um dos mais concorridos, né? E principalmente Mas sair de uma faculdade de medicina também não é nada fácil. Me orgulho muito, né? Foram 6 anos, né? Não perdi nenhuma cadeira, fui aprovado em todas as cadeiras.
né? Não precisei ter a necessidade de repetir alguma das matérias, mas foi uma faculdade muito rica, né? Eu me formei eu entrei na faculdade em 1984 e me formei em 90. Esses 6 anos de 84 a 90, a medicina ela tinha uma característica muito importante na URGS, né? Que hoje não é que ela se perdeu, mas infelizmente o desenvolvimento eletrônico, o desenvolvimento de informatização, ele fez com que o médico hoje ficasse mais alheio ao computador, ao telefone celular, né? Hoje um telefone celular traz uma bagagem de informações, né? E naquela época, de 84 a 90, a gente não tinha isso, então tu tinha todas as dicas que um professor te dava, tu anotava num caderninho, né? Então todos nós na faculdade, nós tínhamos o nosso caderninho. E nós tínhamos uma coisa muito importante que ainda temos na medicina, mas naquela época era ressaltada por aqueles professores, que era a semiologia. Então a semiologia era tu ouvir o paciente, tu examinar o paciente com as tuas mãos, com os teus ouvidos, né? E aí com aquilo ali tu gerava nos alunos, os professores conseguiam gerar nos alunos aquela experiência, muitas vezes para te colocar à frente de algumas doenças que talvez tu não conseguisse fazer muita coisa pelo teu paciente, mas se tu ia ouvi-lo. E aquele momento de ouvir o paciente era fundamental, né? Então essa experiência de 84 a 90, dentro da Faculdade de Medicina, me foi de uma utilidade muito grande hoje na minha vida como vice-prefeito. Muitas vezes eu me pego a fazer coisas que eu me lembro do meu professor, né? Eu tive alguns professores, e eu tive um professor que para mim foi muito importante, o professor Luiz Carlos, que ele tinha um banquinho de madeira. Então nós entrávamos na enfermaria da Santa Casa, era uma enfermaria com em torno de 20, 25 leitos, e ele sentava com um banquinho na frente da cama, né? E ele dizia, né, esse é o teu paciente, atenda o teu paciente. Então a gente conversava com o paciente, a gente examinava o paciente, ele ficava naquele banquinho sentado. E aí ele também tinha um caderninho dele, ele anotava tudo, depois a gente saía dali e ele ia nos dando as dicas, tu fez isso, tu fez aquilo. Então aquilo era de uma riqueza muito grande. É o que precisa mais o nosso SUS Brasil afora hoje? Acredito que sim. Acredito que na essência o programa Mais Médicos tentou resgatar essa questão, né? Na essência a gente tentou. Talvez a grande crítica ao programa Mais Médicos é essa questão hoje que a gente tem de financiamento, né? Então uma parte é pago pela prefeitura, outra parte é pelo Ministério da Saúde, né? Isso eu acho que dificulta e perde a credibilidade do programa Mais Médicos, né? Essa questão hoje que a gente fica, se o dinheiro vai para outro país, se ele não vai, se ele volta, quanto ele ganha, né? Então isso talvez prejudicou o programa Mais Médicos na sua essência, mas a finalização é muito intensa, né? Hoje nós temos a Faculdade de Medicina aqui no Novo Hamburgo, que é a FEVALE, que está dentro desse programa Mais Médicos, exatamente isso. Hoje um novo estágio Mais Médicos. Né? Exatamente. Dentro dessa etapa, o estudante de medicina que começou agora na FEVALE, desde o primeiro semestre, ele já está ocupando uma unidade de saúde da família, ele já está ocupando uma UPA, né? Ele já vai, é uma vez por semana, 3 horas por semana, mas ele está essas 3 horas. Então, desde o primeiro semestre, sem saber examinar o paciente, sem saber a anatomia, nem a fisiologia do corpo humano, mas ele já está na essência 3 horas lá dentro. Essas 3 horas servem exatamente para ele adquirir e verificar a vontade dele, se é aquilo ali que ele quer, né? Se ele quer atender um paciente, se ele quer trabalhar numa emergência, se ele quer trabalhar dentro de uma política de saúde. Porque a área da medicina é muito rica, né? Eu entrei na faculdade com 63, nós nos formamos um grupo de em torno de 55, 56 pessoas, e eu tive 2 colegas que não gostavam de pacientes, né? Isso também foi marcante para mim. Não gostavam de pacientes, mas como um veterinário que não gosta de cachorro. Exatamente, mas são pessoas guardadas em proporções, são 2 coisas diferentes. Com certeza. É impossível a gente imaginar cuidar de gente sem exatamente. De tocar em eles não gostavam, e hoje são pessoas que evoluíram muito, são pessoas dedicadas na área da ciência da medicina.
São pessoas que souberam definir. Olha, eu quero fazer medicina para fazer ciência, né? Então hoje eu tenho dois colegas, né, que se formaram comigo, que são cientistas na área da medicina. Então isso é muito importante. Tu ter uma definição já no primeiro semestre do que tu quer. Eu imagino como gestor público a proliferação de cursos e de respostas, como a gente tem aqui na nossa Fevale, como a Unicino está tendo, um aumento considerável na quantidade de cursos que fatalmente será um aumento na oferta de profissionais de saúde. Acho que como gestor público há que se vibrar por isso. Como fica como médico, sabendo que existe, não vou chamar de reserva de mercado, mas vou dizer assim, existe um cuidado muito grande com a qualidade de profissionais e por isso com a quantidade de profissionais também lançados no mercado, né? Como fica essa conta aí, essa balança, né? Eu sou uma pessoa muito sincera, né? Então eu acho que assim, ó, essa situação hoje do aumento do número de profissionais, na minha visão, ela é muito bem-vinda. Eu não vejo hoje uma dificuldade em nós termos mais médicos. O que nós precisamos hoje é que esses novos colegas que vão se formar, eles tenham no serviço público, né, ou que queiram trabalhar no serviço público, exatamente essa definição. Então, não só o médico, eu estou aqui por causa do salário, que o salário é bom. Não, eu estou aqui porque eu gosto disso. É exatamente por isso que essas questões que eu tive na minha formação acadêmica foram muito importantes. E que foi o que te levou desde o primeiro momento para a saúde pública. Exatamente. Então, isso é importante. Por isso que eu vibro tanto já que esses estudantes hoje estejam na faculdade de medicina, estejam nas unidades desde o início. Porque eles já podem definir se é isso que eles querem. É isso que eu quero fazer, eu quero ter contato com o povo? Não, eu quero entrar na medicina para ter uma área dentro da área da medicina, mas fazer ciência, fazer exames complementares. Hoje nós temos radiologistas maravilhosos, nós temos anatomopatologistas excelentes, então são pessoas que não precisam necessariamente ter o contato do dia a dia com o paciente, mas eles podem ter. E o que nós precisamos hoje conscientizar os médicos é exatamente isso. Que eles entraram na faculdade de medicina e eles precisam decidir o que eles querem. No momento que o profissional, seja da área da medicina, da enfermagem, da nutrição, eles tenham a consciência de que o atendimento ao público, o cuidado com a saúde pública é importante, eles serão excelentes profissionais e vão fazer uma carreira maravilhosa, porque se dedicam a isso. Porque a nossa dificuldade hoje que eu vejo na área da medicina, e muitas vezes a autocrítica para o médico vem exatamente disso, é que a gente começa a ter escolha por onde eu ganho mais. Né? Então muitos profissionais acabam tendo essa dificuldade e acabam tendo as críticas. Mas num grande patamar, na grande maioria dos profissionais hoje, eu acho que a gente ainda já está se conscientizando para essa mudança de atitude. Ou seja, o que eu quero fazer? Eu quero atender o público, vai fazer então, feliz, exatamente. Isso nós precisamos modificar. Eu acho que uma das questões que a sociedade perdeu, e daí eu faço uma comparação minha lá do bairro Glória de Porto Alegre para hoje, então vice-prefeito, é exatamente isso. Se a gente precisa retornar para aquela inocência, para aquela pureza lá e decidir o que a gente quer. O que me levou a entrar na faculdade de medicina foi o cuidado ao próximo. Então eu preciso fazer isso até o final da minha carreira profissional, mesmo como vice-prefeito, mesmo como secretário de saúde. Puxou para a política? A política me mudou, ela entrou na minha carreira profissional um momento que, dentro da saúde pública, eu comecei a fazer cursos de gestão, né? E no momento que tu faz curso de gestão, tu começa a aprender e começa a trabalhar de uma outra forma. Tu começa a ver que aquele teu trabalho ele tem que ter um significado, né? Então, um exemplo que eu uso muito dentro da Secretaria de Saúde é que quando eu recebo um paciente hipertenso, eu não tenho que me preocupar só com a pressão arterial dele. Eu tenho que me preocupar com aquele paciente como um todo. Se ele tem onde morar, se ele tem o que comer, né? Imagina eu chegar para um paciente e dizer para ele assim, o senhor não pode comer sal, o senhor é hipertenso. E agora você vai comprar nozes, castanhas, né? Bonito isso
Na teoria é bonito, né? Aí ele diz, eu digo para o paciente, não pode comer sal. Daí ele diz para mim, olha doutor, eu não tenho onde comer, eu como o que me dão, eu pego a comida do lixo, isso é a nossa realidade. Entendeu? Então, imagina hoje ele está passando na frente de um local e ele ganha um lanche. Ele vai perguntar para o cara que está dando o lanche para ele, dizendo, esse lanche tem sal ou não tem sal? Qual é a quantidade de sal que tu colocou nessa comida que tu está me dando? Então, nós precisamos hoje modificar. Então, o que me levou para a política foi exatamente isso. A área técnica misturada à gestão pública. É saber o quanto a gente recebe e o quanto a gente precisa reivindicar. Não é hoje só dividir as tarefas dentro da secretaria, não é só hoje ter as ideias, mas principalmente saber o que a gente vai reivindicar. Quero saber como é que está essa estrutura gigante que tu tem nas mãos. São 2.000 funcionários da Fundação de Saúde, onde tu tem gerência direta, apesar de uma estrutura independente que ela é, e mais 400 funcionários na tua Secretaria de Saúde. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o nosso vice-prefeito, Antônio Fagan.